Boa noite. Você está me ouvindo bem? Estou com a voz um pouco fraquinha hoje, mas vai dar tudo certo. Nós vamos até o final. Nós estamos num mês novo, de um ano novo. E é um ano a qual começa e eu estou muito alegre já no formato a qual ele começou. Não porque mudou de 2024 para 2025, mas porque algumas ações eu consegui mudar na minha vida. E nós já conseguimos fazer na nossa casa diferente dos anos anteriores. Esse ano a gente fez uma virada que foi maravilhosa. Quem esteve conosco pôde presenciar a presença de Deus naquele lugar. Foi algo bom demais. E a gente pretende estender para mais pessoas, para que o ano que vem seja mais impactante ainda. E a gente venha viver um evangelho na íntegra. Um evangelho a qual Deus se agrade, olhe para nós e veja que em nós há um povo que clama pela volta dele, há um povo que clama pela presença dele, há um povo que é ansioso para andar na presença do Senhor. E nós temos entendido neste ano que Deus está nos chamando para um lugar mais profundo na presença dele. E para isso nós precisamos ter algumas renúncias na nossa vida e entender algumas coisas também. Para nós estarmos mais na presença do Senhor neste ano, Ele nos chama mesmo para um verdadeiro arrependimento, para uma entrega de coração por completo, para entender o plano dEle sobre as nossas vidas, para entender a aliança que Ele fez conosco de uma forma correta. E é sobre isso que eu quero ministrar nessa noite. É sobre a aliança, é sobre a gente entender um pouco da aliança do Senhor para conosco. E até nós entendermos o que é a aliança. Muitas vezes nós achamos que a aliança, ela é um contrato. Porque nos dias atuais a gente vive muito contrato. Quem tem empresa sabe, é contrato daqui, contrato dali, tentando se munir de alguns danos. E nesse formato, a sociedade tem entrado para os relacionamentos de casamento como um contrato. Tem entrado na presença do Senhor como um contrato. Tem buscado o Senhor de uma forma a qual busca um benefício e quando atingiu aquele benefício, terminou o contrato. Agora não tenho mais nada contigo, Senhor, e tu não precisa ter nada comigo. Infelizmente a sociedade está nesse formato. E eu gostaria nessa noite de poder transmitir para você com graça e com revelação tudo aquilo a qual o Senhor falou na minha vida. Então coloque a mão no seu coração, vamos orar. Pai, eu oro, Senhor, nessa noite, por sabedoria vindo do alto, ó Pai, por um discernimento vindo da Tua parte sobre a Tua igreja, ó Pai, sobre a minha vida, para transmitir a Tua palavra, Senhor. Pai, eu oro em nome de Jesus, para aqueles que aqui me ouvem, ó Deus, eles estejam com os ouvidos abertos, ó Pai, como uma terra, ó Pai, fértil, uma terra, ó Pai, a qual ouve a palavra e não a sufoca, ó Pai, pelos passar dos dias, ó Deus, mas que deixa, ó Pai, a Tua palavra frutificar, ó Pai, que rega a Tua palavra com a Tua própria palavra, Senhor. Em nome de Jesus eu oro, para que nós, ó Pai, neste ano de 2025, como comunidade de fé, família dádiva, Senhor, nós venhamos acessar um lugar na Tua presença mais profundo. Pai, nós oramos, ó Deus, ansiosos, ó Pai, por conhecer mais de Ti. Pai, muitas vezes nós temos nos acomodado e vividos tão no superficial na Tua presença, ó Pai. Nós temos se contentado, ó Pai, com as migalhas que têm caído da mesa, Pai. E nós temos vivido só pelas migalhas, Pai. Pai, eu oro, desperta no nosso meio, ó Pai, no nosso interior, ó Pai, um desejo por estar, ó Pai, assentados na mesa e comendo do pão da presença, ó Pai, não somente das migalhas, mas do pão vivo que desceu dos céus, ó Pai. Pai, desperta em nós esse desejo neste ano, ó Pai, que nós venhamos, ó Pai, terminar o ano com mais empolgação do que nós começamos o ano, Senhor. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Meu irmão, para falar sobre aliança, eu gostaria de falar um pouco sobre contrato. Contrato é algo a qual muitas vezes a gente faz para tentar
se munir. Quem nunca fez um contrato com uma operadora de celular aí? Aquele a qual você vê os benefícios da empresa, mas nunca lê as letrinhas miúdas lá embaixo que tem os teus benefícios. É sempre assim. Na grande maioria das vezes o contrato ele envolve 2 ou mais pessoas buscando chegar em um acordo para viver e desfrutar de uma compra ou de um benefício. E o contrato ele sempre tem um prazo para iniciar e um prazo para encerrar. Assim como tem o contrato do aluguel aqui da igreja, nós temos um prazo que inicia e um prazo que se encerra. Quando você aluga um apartamento, você tem também estipulado no contrato o prazo que começa e o prazo que termina. E lá sempre tem os benefícios que são do proprietário, a qual você vai ter que deixar o imóvel pintado do mesmo formato a qual você pegou. Se você danificou, você vai ter que consertar. E é nesses que se move o contrato. É sempre em buscar o interesse de 2 partes e chegar num final de contrato com aquilo a qual foi acordado sem ter um rompimento de contrato. Mas nos dias atuais, a gente tem visto os juízes movidos por causa de quebras de contrato. A sociedade tem andado num lugar tão distante do que era até um tempo atrás. Até no tempo dos meus bisavós, do meu avô, ainda se falava no contrato do fio do bigode. Era sentado, conversado, o que tinha acordado não ia nem para o papel. Aquilo se cumpria, porque as pessoas ainda cumpriam com a palavra a qual elas tinham dado. E eu gostaria de ir com você na Bíblia para ver esses modelos de contrato, porque lá no início, no Velho Testamento, tem várias histórias que falam desses modelos de contrato. Em Gênesis, no capítulo 23, Gênesis 23, no verso 1. Esses são os modelos de contratos verbais. Você chegou lá? Gênesis 23, 1. Sara viveu 127 anos e morreu em Kiriat Arba, que é Hebrom, em Canaã. E Abraão foi lamentar e chorar por ela. Depois Abraão deixou ali o corpo de sua mulher e foi falar com os hititas. Sou apenas um estrangeiro entre vocês. Cedam-me alguma propriedade para sepultar, para que eu tenha onde enterrar a minha mulher. Responderam os hititas a Abraão: ouça-nos, Senhor. O Senhor é um príncipe de Deus em nosso meio. Enterre a sua mulher numa de nossas sepulturas, na que lhe parecer melhor. Nenhum de nós recusará ceder-lhe sua sepultura para que enterre a sua mulher. Abraão levantou-se e curvou-se perante do povo daquela terra, os hititas, e lhes disse: já que vocês me dão permissão para sepultar minha mulher, peço que intercedam por mim junto a Efrom, filho de Zoar, a fim de que ele me ceda a caverna de Maquipela, que lhe pertence e se encontre na divisa do seu campo. Peçam-lhe que a cedam a mim por um preço justo, para que eu tenha uma propriedade para sepultar entre vocês. Efrom, o hitita, estava sentado no meio do seu povo e respondeu a Abraão, sendo ouvido por todos os hititas que tinham vindo à porta da cidade: não, meu senhor, ouça-me. Eu lhe cedo o campo e também a caverna que nele está. Cedo-os na presença do meu povo. Sepulte a sua mulher. Novamente Abraão curvou-se perante o povo daquela terra e disse a Efrom:
sendo ouvido por todos. Ouça-me, por favor. Pagarei o preço do campo, aceite-o, para que eu possa sepultar a minha mulher. Efrão respondeu a Abraão: ouça-me, meu senhor, aquele pedaço de terra vale 400 peças de prata. Mas o que significa isso entre mim e você? Sepulte a sua mulher. Abraão concordou com Efrão e pesou-lhe o valor por ele estipulado diante dos hititas, 400 peças de prata, de acordo com o peso corrente entre os mercadores. Só até aí. Nessa época, não tinha cartório para homologar os contratos igual nos dias atuais. Nessa época, quando se ia fazer um negócio, se reunia os interessados de ambas as partes na entrada da cidade, no portão da cidade, onde tinha maior população, uma maior aglomeração de pessoas. Vamos supor, hoje o nosso portão da cidade seria ir no centro de Forquilinha, ou no centro de Criciúma, num centro onde tem um maior número de pessoas. E ali se era falado para que todos ouvissem a forma a qual estava se negociando. E aqui nesse texto, né, de Abraão, ele estava buscando comprar um campo onde ele pudesse sepultar a esposa que pena tinha morrido. Ele não estava numa terra que era dele. E ele fez um acordo ali com os hititas para comprar a capela de Macpela. E eles acordaram um valor perante as pessoas que estavam naquele momento ali em volta deles. E eles fizeram este acordo e da mesma forma Abraão já pegou, pesou e pagou. E ele não saiu de lá com uma escritura do terreno, né? Esse era um acordo verbal da época. E esse acordo veio até poucos dias atrás de nós. E se era vivido com integridade, que aquilo a qual se falava tinha um peso, tinha um valor. Não se precisava ter alguém intercedendo para que valesse aquele contrato. Certamente ninguém requeria o terreno, dizendo, não, mas não foi esse o negócio que a gente fez. Sabe, eu fico imaginando assim, que nessa época eles falavam, e não precisava, não tinha WhatsApp para dizer para os outros moradores, porque a gente vai ver na continuação da história, Abraão já tinha mudado de cidade, mudado de lugar, e as pessoas daquele lugar sabiam que ele tinha comprado aquele terreno lá. A história da Bíblia relata isso, porque o povo dava muita importância pela palavra a qual eles falavam. E esse modelo de contrato era um contrato verbal, e tem um contrato documentado, que eu falei há pouco, são de ambas as partes, né? Muitas vezes tu coloca os teus benefícios e bota também os benefícios da outra parte, de um comprador e de um vendedor, né? E muitas vezes quando não se cumpre um prazo determinado de entrega de mercadoria, há um rompimento de contrato e há uma multa a ser paga pelo infrator que rompeu o contrato. E nós vivemos na nossa sociedade nesse formato. Muitas vezes nós temos entrado num relacionamento, numa forma de contrato. Porque se a gente parar para ver, o casamento civil, ele é um contrato. Ali estipula se vai ter uma comunhão parcial de bens, se vai ser com divisão total de bens. É um contrato, a qual tu paga para homologar no cartório, e quando tu vai se separar, tu tem que pagar para quebrar aquele contrato. E muitas vezes se há uma quebra de contrato, porque não se vive com o entendimento de aliança. No relacionamento que nós temos com a nossa esposa, ou com algum familiar, certamente você na juventude ouviu falar de muitos modelos de aliança, né? Teve uma época que se falava muito de aliança de sangue que se fazia entre os jovens, se cortava, encostavam um no outro e dizia, não,
eu sou contigo, se a gente brigar lá, nós vamos todo mundo morrer, mas morremos junto. Não, se a gente vai fazer qualquer coisa é junto, mas nada vai nos separar. Esse é um modelo de aliança que, por mais doido que a gente fazia ou se pensava em fazer, eu nunca fiz, tá, gente? Eu só estou falando porque eu já vi pessoas fazendo esses modelos. É um modelo a qual Deus ele tinha para nós. Deus é um Deus de aliança, não é um Deus de contrato. Deus é aquele que se agrada em fazer aliança. Na Bíblia você vai ver várias alianças de Deus com o ser humano. E nessa noite eu quero passear por algumas delas, para a gente entender um pouco mais de aliança. Então vamos ali em Gênesis 12. Eu já vou pular algumas alianças para a gente não ficar a noite inteira aqui. Gênesis 12. Bem no comecinho de Gênesis 12, nós vamos ver uma aliança que ele faz com Abraão, que já tinha passado o dilúvio, ele já tinha feito uma aliança lá com Noé, que é da descendência de Abraão. Ele já tinha abençoado Noé, ele disse que nunca mais ia acabar a terra com o dilúvio, por isso ele formou o arco-íris para que ele olhasse para a aliança qual ele tinha com o ser humano. E aqui, passando algum tempo, algumas gerações, chegou na geração de Abraão, que na época ainda era Abrão. E ele faz uma aliança aqui no verso 12, vai dizer o seguinte: então o Senhor disse a Abrão: sai da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Só até aí. Ele faz uma aliança com Abraão. Abraão tinha pouco conhecimento de quem Deus era. Se você for ver na história ali, nas gerações anteriores, Deus se revelou a Adão e foi indo, se revelou a Noé e foi se revelando a Enoque, que era da genealogia de Abraão. Mas só que os pais de Abraão, eles cultuavam outros deuses, eles tinham outros amores. Certamente Deus não tinha se revelado àquela família, porque eles buscaram outros deuses, buscaram outros no lugar de Deus. Por mais que hoje, eu tenho uma geração, o meu pai ainda está vivo, há uns anos atrás o meu avô também estava, tenho meus filhos. Se eu não passar para eles os deuses do meu pai, o Deus verdadeiro do meu pai, vai acabar em mim, e eles vão buscar outros deuses. Se não tiver quem pregue, quem ensine os caminhos do Senhor, por isso que talvez não tinha chegado a Abraão ainda, e Deus se revela a ele, dizendo: Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela, larga esses deuses aí, larga os teus familiares que cultuam outros deuses e vem comigo que eu vou te mostrar uma terra. E Abraão, ele acessou um lugar de obediência no Senhor. Porque para pensar, meu irmão, quantas vezes Deus tem te chamado, você tem obedecido? Muitas vezes Deus está nos dizendo: vem para esse lugar, mas a gente não vai, porque a gente não está vendo a terra. Abraão foi sem ver a terra, e ele foi sem medo, porque ele estava cansado de viver uma vida longe de Deus, um Deus talvez a qual ele nem conhecia, mas ele estava disposto a conhecer. E Deus, ele faz essa aliança com ele, abençoando todas as famílias da terra. O interessante é que muitas vezes a gente olha e pensa assim: tá, mas como que Abraão me abençoou? Se você for ver em Hebreus vai dizer que Abraão é o pai da fé. Nós somos abençoados quando nós temos fé em Cristo Jesus. Cristo Jesus vem da linhagem de Abraão. É ele que nos abençoou.
E nessa junção de um homem que viveu em fé para andar por uma terra onde ele não sabia, mas ele creu, um homem que a história vai dizer que a esposa era estéril, e Deus dizendo: eu vou te fazer pai de nações. Como assim? Mas a mulher é estéril. Como que eu vou ser pai de nação se eu não posso ter filho? E ele creu. E às vezes a gente diz: tá, mas Abraão nem duvidou, ele nem pecou. Irmão, pecou várias vezes, errou várias vezes nesse processo, porque ele ainda estava tendo contato e aprendendo quem Deus era. Quando Deus diz para ele: não leva nenhum parente seu. Domingo passado, quem estava no culto aqui ouviu a história de Ló? Ló era sobrinho de Abraão. Por piedade de Abraão ver Ló perder o pai, ele levou Ló junto com ele. E nisso custou algumas coisas para Abraão. Porque se você for estudar a história ali, quando Deus falou com ele para ele sair, ele só volta a falar com Abraão de novo quando Ló se apartou de Abraão, quando foi para Sodoma e Gomorra. Muitas vezes Deus nos tem feito aliança conosco, falado coisas para a gente fazer, e a gente faz, mas não obedecendo por inteiro. Abraão obedeceu aqui em partes, porque ele ainda estava aprendendo a caminhar. Mas no decorrer da história a gente vai ver Abraão obedecendo por inteiro. Você pode ir comigo lá no capítulo 15 agora? Gênesis 15. Nós vamos ver que Deus ele vai reforçando no decorrer de Gênesis a aliança que ele tem com Abraão. E aqui no capítulo 15 é muito interessante essa passagem. Depois dessas, Gênesis 15 no verso 1. Depois dessas coisas, o Senhor falou a Abraão numa visão: não tenha medo, Abraão. Eu sou o seu escudo, grande será a sua recompensa. Mas Abraão perguntou: ó soberano Senhor, que me darás? Se continuo sem filhos e o herdeiro do que possuo é Eliezer de Damasco? E acrescentou: tu não me deste filho algum, um servo da minha casa será o meu herdeiro. Então o Senhor deu-lhe a seguinte resposta: seu herdeiro não será esse, um filho gerado por você mesmo será o seu herdeiro. Levando-o para fora da tenda, disse-lhe: olhe para os céus e conta as estrelas, se é que podes contá-la. E prosseguiu: assim será a sua descendência. Abraão creu no Senhor, e isso lhe foi creditado como justiça. Disse-lhe ainda: eu sou o Senhor que tirei do Ur dos Caldeus para dar a você essa terra como herança. Perguntou-lhe Abraão: ó Senhor, como posso saber que tomarei posse dela? Respondeu-lhe o Senhor: traga-me uma novilha, uma cabra e um carneiro, todos com 3 anos de vida, e também uma rolinha e um pombinho. Abraão trouxe todos esses animais, cortou ao meio e colocou cada metade em frente à outra. As aves, porém, ele não cortou. Nisso as aves de rapina começaram a descer sobre os cadáveres, mas Abraão as enxotava. Ao pôr do sol, Abraão foi tomado de sono profundo. E eis que vieram sobre ele trevas densas e apavorantes. Então o Senhor lhes disse: saiba que os seus descendentes serão estrangeiros numa terra que não lhes pertencerá,
onde também serão escravizados e oprimidos por 400 anos. Mas eu castigarei a nação a quem serviram como escravos, e depois de todos sairão com muitos bens. Você, porém, irá em paz aos seus antepassados, e será sepultado em boa velhice. Na 4ª geração, os seus descendentes voltarão para cá, porque a maldade dos amorreus ainda não atingiu a medida completa. Depois que o sol se pôs e veio a escuridão, eis que um fogareiro infumescente com uma tocha acesa passou entre os pedaços dos animais. Daquele dia, o Senhor fez a seguinte aliança com Abraão: aos seus descendentes dei esta terra, desde o ribeiro do Egito até o grande rio, o Eufrates, a terra dos queneus, dos querezeus, dos caldeus, dos hititas, dos ferezeus, dos refaíns, dos amorreus, dos cananeus, dos gigazeus e dos jebuseus. Só até aí. Mais uma vez, Deus chama Abraão e faz uma aliança com ele. E Abraão, ele se mostra um pouco aqui descrente, dizendo: Senhor, mas como que o Senhor disse que eu vou ser pai de nação se eu ainda não tenho um filho? Se eu vou ter que deixar Eliezer, um servo da minha casa, deixar para ele toda a herança a qual eu tenho. Abraão tinha muitas posses, ele era rico na época dele, e Deus tinha prometido muitas terras para ele, e ele acessou as terras de Canaã. Porém, ainda faltava o filho da promessa, o filho a qual ele tinha prometido que sairia dele mesmo, dele próprio. E Deus diz para ele: vai lá, pega um novilho, pega um carneiro, pega os pombinhos, corta eles lá, coloca assim, que eu vou firmar minha aliança contigo. E no texto aqui, fala que quando ele fez isso, veio densas trevas e ele caiu num sono profundo. E eu fico imaginando assim: como que tu faz aliança com alguém que está dormindo? Foi a primeira viagem que eu tive. Como que tu vai fazer a aliança aonde tu precisa ter um acordo com a pessoa se ela está dormindo? Mas na sequência do texto vai dizer que veio deixa eu achar aqui para não... que tem alguma tradição que diz que é uma tocha e outra que fala que é um fogareiro, né? Um braseiro. E esses dois são Deus e Jesus, fazendo e firmando a aliança com o homem, porque eles sabiam que o homem não tinha a capacidade de cumprir a aliança. Se nós formos ver, a gente tem um casamento e a gente tem uma aliança com nossa esposa. E quantas vezes a gente tem errado? Tanto o homem com a mulher, quanto a mulher com o homem. Quantas vezes tem se quebrado a aliança conjugal ou matrimonial? Por que é tão difícil a gente querer fazer aliança com alguém? Por quê? Por que nos dias a qual a gente está é tão difícil um casal fazer uma aliança e chamar o Senhor para fazer parte dessa aliança? Porque muitas vezes nos convém viver em contratos. Quando acaba o prazo, a gente termina e vai para o próximo contrato. Mas, meu irmão, entende? O diabo ele tem trabalhado contra as alianças, principalmente as alianças matrimoniais, porque é através de uma aliança matrimonial a qual a gente representa quem de fato Deus é, o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. É uma família celestial. E quando a gente forma uma família na terra, a gente representa com exatidão, com perfeição quem Deus é. E as alianças, elas são um lugar onde
é muitas vezes aonde a gente vai ser mais atingido. Tu só é confrontado por aquele a qual tu tem uma aliança profunda. Eu até estava falando com o rapaz na virada ali, eu disse: meu irmão, para te pensar na tua vida. Quantas vezes as pessoas de fora te agrediram com palavras e você brigou com elas? Dele, bem poucas. Disse: quantas vezes tu e teu pai se brigaram, tu e a tua mãe, tu e a tua esposa se brigaram? Dele, há muitas. E quantas vezes você ficou machucado e ferido? Muitas vezes. Porque quanto mais profunda é a aliança com uma pessoa, mais ferido a gente vai ser, para a gente ser mais aprimorado conforme o caráter de Cristo. Quando a gente tem esse confronto, nós nos tornamos mais parecidos com Cristo. Se Deus aqui tivesse feito a aliança com Abraão, não ia passar muito tempo e a aliança ia ser rompida, ia ser quebrada. E a gente vai ver no decorrer das histórias da Bíblia muitos outros tipos de aliança. Alianças de amizades, igual tinha Davi com o Jonatas, que era filho do rei Saul, que era descendente do trono, do reinado de Israel. Só que, para pensar, na grande maioria das vezes, as alianças elas são formadas por uma pessoa forte se unindo com uma pessoa fraca. Muitas vezes na história, a gente vai ver reinos menores buscando fazer alianças com reinos maiores para se proteger em dias de guerra, para não ser atacado por qualquer povo. Aqui, Jonatas era maior do que Davi, mas só que ele reconhecia que a unção estava sobre Davi e que era ele o sucessor do reinado do pai dele. Não seria Jonatas o rei sucessor, mas sim o seu amigo. E ele sabia que ele tinha que fazer aliança com Davi. E o coração deles se ligaram e se conectaram. E a gente vai ver que essa aliança custou a morte para Jonatas. Porque Jonatas protegeu Davi de tal forma que ele avisava quando o pai dele queria matar Davi. Ele avisava: vai avisa Davi que o pai está furioso, quer matar ele. E nós vamos ler que várias vezes Saul atirou flechas ou arco para matar o próprio filho, por causa dessa aliança de amizade que eles tinham. E a gente vai ver que quando Jonatas morre, Davi se torna rei, e ele se lembra da aliança que ele tinha com Jonatas, e ele procura o único descendente vivo de Jonatas, que era Mefibosete, um aleijado. E ele trouxe para viver na sua mesa do reinado dele, até que ele governou. Mefibosete estava ali, sentado à mesa com o rei. Isso é uma profundidade de aliança. Isso é a gente entender que a aliança, ela não traz só benefícios, meus irmãos. Ela traz muitas vezes uma renúncia de morte. A aliança, ela só é selada por um sangue derramado. E a gente vai ver que aqui no Gênesis 17, Deus chama novamente Abraão para fazer uma aliança, para reforçar a aliança com ele, agora acordado. Gênesis 17, o verso 8. Não, no verso 7. Estabelecerei a minha aliança como uma aliança eterna entre mim e você e os seus futuros descendentes, para ser o seu Deus e o Deus dos seus descendentes. Toda a terra de Canaã, onde agora você é estrangeiro, darei por propriedade perpétua a você e os seus descendentes, e serei o Deus deles. De sua parte, disse Deus a Abraão: guarda a minha aliança, tanto como com você como com seus futuros descendentes. Esta é a minha aliança com você.
e com os seus descendentes, a aliança que terá que ser guardada. Todos os do sexo masculino entre vocês serão circuncidados na carne. Terão que fazer essa marca, que será um sinal da aliança entre mim e vocês. Da sua geração em diante, todo menino de 8 dias de idade entre vocês terá que ser circuncidado, tanto os nascidos em sua casa quanto os que forem comprados de estrangeiros e que não forem descendentes de vocês. Só até aí. Essa aliança era uma marca, agora a qual separaria o povo de Deus. E era uma aliança de sangue, porque tinha que ter um derramamento de sangue. Tinha que ter uma prefiguração do que Cristo Jesus faria por nós, do sangue a qual seria derramado por nós. Por isso, todo macho nascido da casa de Abraão e todo que fosse comprado para ser seu escravo teria que ter essa marca, que era a circuncisão, que era um corte na genitália masculina do homem, para mostrar um sinal, um derramamento de sangue, para mostrar que aquele povo era separado e escolhido de Deus. E mais uma vez Abraão, ele age em fé e em obediência ao Senhor. Porque aqui no texto vai relatar que ele já era próximo dos 90 anos de idade, meu irmão, quando fez essa circuncisão. E não tinha ainda nem nascido Isaac, o filho da promessa. E Abraão, mais uma vez, ele entra num lugar de obediência. Porque num lugar de cumprir toda a aliança, nós não conseguimos sem Cristo Jesus na nossa vida. Nós precisamos que venha o fogareiro e o braseiro fazer essa aliança por nós. E Deus é um Deus tão de amor, que quando houve a queda no mundo, lá Ele já tinha falado que viria aquele a qual faria nova aliança e nos faria desfrutar de uma nova vida. Para ganhar tempo, eu sei que está se prolongando, o louvor já sobe aí. Eu quero só ler lá em Hebreus. Não chegou nem na metade do esboço, mas vamos para o mais importante aqui. Hebreus 8. Vamos ganhar tempo no verso 6 em diante. Hebreus 8, 6. Agora, porém, o ministério que Jesus recebeu é superior ao deles, assim como também a aliança da qual ele é mediador é superior à antiga, sendo baseada em promessas superiores. Pois se aquela primeira aliança fosse perfeita, não seria necessário procurar lugar para outra. Deus, porém, achou o povo em falta e disse: então, chegados os dias, declara o Senhor, quando farei uma nova aliança com a comunidade de Israel e com a comunidade de Judá. Não será como a aliança que fiz Desculpa. Engasguei aqui. Não será como a aliança que fiz com seus antepassados, quando os tomei pela mão para tirá-los do Egito, visto que eles não permaneceram fiéis à minha aliança. Eu me afastei deles, diz o Senhor. Esta aliança farei com a comunidade de Israel, depois daqueles dias, declara o Senhor.
porei minhas leis em sua mente e as escreverei em seu coração. Serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Ninguém mais ensinará o seu próximo, nem os seus irmãos, dizendo: conheçam o Senhor, porque todos eles me conhecerão, desde o menor até o maior, porque eles perdoei a maldade e não me lembrarei mais dos seus pecados. Sabe, meu irmão, esse texto é um sinal de amor profundo do Senhor para nós. Ele fez uma aliança lá com Abraão e com todos os antepassados, para o povo se sentir perdoado. Mas quando ele chama o povo e fala da nova aliança que ele tinha em Cristo Jesus, essa aliança é uma aliança perfeita, uma aliança onde agora eu e você, tendo Cristo Jesus em nossas vidas, nós temos impresso no nosso coração toda a lei. No Antigo Testamento nós tínhamos que viver a lei para sermos aceitos, e não era possível viver toda a lei. Mas Jesus, ele veio e viveu toda a lei para imprimir no meu e no seu coração essa nova aliança, uma aliança a qual nos faz livres perante o Senhor. Pergunta que eu me fiz e eu quero fazer para você nessa noite: você tem uma aliança de fato com Jesus? Ou você tem um contrato com Ele? Foi essa reflexão a qual eu estava me fazendo, porque muitas vezes o nosso estilo de vida e a nossa forma de o adorá-lo demonstra se estamos vivendo numa aliança ou num contrato a qual nós estamos buscando um benefício, buscando só o que nos convém, só buscando a terra que nos foi prometida, o lugar que nos foi prometido. Faça essa reflexão nessa noite. Quero que você ore por um instante, baixe sua cabeça.